Acampamento Farroupilha, evento que ocorre desde o ano de 1987. Esta junção de tradicionalistas antecipa as comemorações do dia 20 de setembro, data oficial da Revolução Farroupilha. Mas você sabe que momento histórico foi este? O que foi a Revolução dos Farrapos? Fala aí, filha. Não? Sei. Nome? Tudo bem. Vi, vestido quase a caráter. Estamos no acampamento. Me diz o que foi a Revolução dos Farrapos. O que foi a Revolução dos Farrapos? Ai, agora você me apertou. Nome? Tá bom. Nome? Não sei te responder. Meu nome é Gerson Fernandes da Silva, eu faço construção civil. Faz 8 anos que eu faço montagem aqui no Harmonia. Hoje estou aqui pela tradição, pela conquista e pela vitória. Me diz o que foi a Revolução Farroupilha? A Revolução, eu acho que foi uma tradição, muitos anos atrás, de um gaúcho que vinha a galope na festa, trazendo uma lona, uma panela e um cavalo de pelego. Não. Não foi isso. O que foi a Revolução dos Farrapos? Segundo a história, era problemas de demandas assim do charque e outras coisas, era coisa econômica. Jussara, o que foi a Revolução Farroupilha? A Revolução Farroupilha foi quando os gaúchos lutaram para conquistar o espaço. Todo mundo mandou e ficou conhecido como Guerra dos Farrapos, porque mandaram para lá achando que eles iam perder, que ia acontecer o oposto, só que eles foram e ficou conhecido como Guerra dos Farrapos, porque mandaram o refúgio do que tinha e ganharam a guerra. Tchau! Vamos lá. A definição conhecida foi elaborada pelo tradicionalismo. Manuelito Savariz é historiador, pesquisou a história do Rio Grande do Sul por mais de 20 anos. Na verdade, assim, eu era patrão do CTG Heróis Farroupilhas em 1991-92. E aí teve uma atividade lá e eu fiquei apertado na hora que perguntaram algumas coisas, eu não soube responder adequadamente. E eu era o patrão da entidade, eu era o líder da entidade. E de alguma forma eu fiquei envergonhado. E aí eu fui para a faculdade. Eu tranquei a faculdade de Direito e fui fazer História. Depois eu terminei Direito mais tarde. Mas aí fui fazer a faculdade de História e a partir daí eu estudei até hoje e continuo estudando História do Rio Grande do Sul. Está te surpreendendo? Te surpreende a cada dia, a cada conhecimento? Não é exatamente que surpreenda, né? Mas na verdade é assim, quando tu começa a estudar História e os seus diversos aspectos, cada vez tu procura mais e tu vai encontrando coisas que às vezes tu não imaginas, às vezes tu tem uma interpretação equivocada. Eu leio muito e pesquiso documentos originais, tá? Então eu vou fazendo as duas coisas e tem sido gratificante. Manuelito, eu saí pelo parque perguntando se as pessoas tinham conhecimento do que significou a Revolução Farroupilha. Poucos sabiam dizer. Conta pra gente o que é a Revolução, o que foi Farroupilha. Pouca gente sabe, né? Pouca gente tem noção do que seja a Revolução Farroupilha. Eu diria assim, para ficar simples, né, para não ficar muito complicado, a Revolução Farroupilha foi um movimento dentro de um contexto nacional em que havia uma contestação, um confronto de ideias, porque o Brasil vivia um momento de Brasil independente, num regime imperial. O Brasil tinha um imperador, tá? Era um sistema monárquico e havia no Brasil e nas Américas muito forte a existência assim, da ideia republicana plantada no final do século anterior, né? No final do século dos anos 1700, por causa da Revolução Francesa e fortalecida com a independência dos Estados Unidos. Então havia uma ideia de república, ou seja, de um sistema de governo diferente. Então houve vários movimentos no Brasil.
nenhum durou o que durou aqui. Aqui começa em 1835, com a deposição do presidente da província. O Rio Grande do Sul era uma província, Fernandes Braga é deposto e há uma tentativa de fazer com que o governo imperial olhasse para o Rio Grande do Sul com outros olhos e sinalizasse para um novo regime, tá? E aí entra a questão de impostos muito altos que eram reclamados, entra a questão do direito de eleger os representantes locais, políticos, entra o direito à propriedade privada, uma série de ideias que havia, que eram latentes na sociedade, e aí ao levante, tá, contra o governo imperial. Num primeiro momento não havia uma ideia de separatismo, mas depois, com o tempo, um ano depois, acaba se concretizando a proclamação da República Rio-Grandense, que acontece em 11 de setembro de 36, um ano depois de começar a Revolução. Antônio de Souza Neto, um dos generais farroupilhas, proclama a República Rio-Grandense, e aí nós vamos ter aquilo que se chama de Guerra dos Farrapos, porque aí nós tínhamos neste mesmo território o Brasil, e o Rio Grande do Sul continuava sendo uma província brasileira, e temos também no mesmo espaço uma República Rio-Grandense. Tá? Então tem o Império Brasileiro, a província do Rio Grande do Sul, e no mesmo lugar uma república independente, com governo independente, com arrecadação de impostos, tá? com um jornal que fazia o Diário Oficial, tá? Que era o jornal O Povo, com marinha constituída, com exército constituído, tá? Então se cria um governo, e aí tem uma situação de separatismo mesmo, de proclamação de independência do Rio Grande do Sul. Essa luta se prolonga por mais quase 9 anos, mais 8 anos e pouco, e resulta, no final das contas, num grande acordo entre revolucionários, farroupilhas e imperiais. Né? Um acordo de cessar a beligerância bélica, né? A luta armada, e o Rio Grande do Sul aceitando o Império Brasileiro. Tá? Essa que é a verdade. Naquele momento o Rio Grande do Sul aceitou isso. Tudo aquilo que os farroupilhas desejavam, pleiteavam, defendiam, a partir de 1835, acabou acontecendo no Brasil. Só que 50 anos depois, com a proclamação da República Brasileira, que acontece em 1889. Tá? Então, assim, o episódio chamado Revolução Farroupilha, que também foi Guerra dos Farrapos, que algumas pessoas chamam de uma simples guerra civil, para mim foi uma revolução, ela tem uma importância local como um episódio fundador da identidade. Tá? Eu sempre digo assim, nós temos que nos lembrar que o Rio Grande do Sul foi fundado oficialmente com a chegada dos primeiros portugueses aqui, José da Silva Paz, que funda a cidade de Rio Grande, hoje cidade de Rio Grande, em 1737. E a Revolução Farroupilha é só 100 anos depois. Só 4 gerações de gaúchos haviam nesse período. Tá? Então é uma espécie de ato de rebeldia de quem se diz maior de idade. É o guri de 18 anos que diz, a partir de hoje eu quero me comandar. Que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Tá? Então nem tinha até condições de ser independente, porque senão teria conseguido. Não tinha essa condição. Por quê? Aqui não tinha estradas, não tinha pontes, não tinha escolas. O Rio Grande do Sul é um estado fronteiriço, com todas as dificuldades fronteiriças. É uma fronteira histórica, é uma fronteira étnica. Os alemães já recém tinham chegado. Os alemães chegaram aqui no Rio Grande do Sul, as levas de alemães, em 1824, 10 anos antes da Revolução somente. Tá? Então, os alemães sequer falavam português, os que vieram para cá. A população do Rio Grande do Sul era uma população muito pequena, eram 200 mil habitantes somente para todo o estado. Ou seja,
as coisas eram muito longe, era muito dispersa a população. Era um estado eminentemente pastoril. A base da agricultura, digamos assim, a força econômica um pouco mais estruturada era das charqueadas. Tá? A agricultura era incipiente, muito pequena ainda. Havia uma produção de trigo, né, que foi trazido pelos açorianos, mas era uma produção incipiente. Tá? Ainda a base era a pecuária. Tá? Então o Rio Grande do Sul ele se forma a partir disso e com o tempo a reverência à Revolução Farroupilha é uma reverência de assim, ó, aqui nasceu o Rio Grande, de alguma forma. Aqui nasceu o espírito do gaúcho. Aqui está a síntese do povo gaúcho. Essa coisa da luta por aquilo que acredita. A Revolução Farroupilha é isso. Este é um estilo de farda utilizado nas batalhas da época. Dentre os guerreiros existiam também maçons. A história conta que a vestimenta, a farda, a farroupilha, eram roupas estrapalhadas, roupas rasgadas, até porque se deu esse nome farroupilha em função das roupas rasgadas. E os generais da época, os grandes homens pensadores que lutavam em benefício da paz, usavam esse fardamento, esse jargão militar. Segundo o mestre, a maçonaria não cultua nenhuma religião. Lessa destacou que hoje os integrantes da instituição filosófica permanecem guerreiros, mas não armados como na época. Foi muito grande. Na verdade, na Revolução Farroupilha, nós tivemos maçons dos dois lados, tanto de um quanto do outro. E a maçonaria, ela é estanque, ela não é um órgão que se movimenta por si, e sim os irmãos é que fazem os movimentos. E dentro desse contexto todo, é que a maçonaria conseguiu, ao longo do tempo, depois de muitas batalhas, unificar e chegando à paz Ponte Verde, quando os dois irmãos, assinaram o Tratado de Paz. Na bandeira do Rio Grande do Sul existe alguma coisa da maçonaria? Muitas coisas. As colunas, as cores, o slogan, tudo tem a ver com a maçonaria. Ela retrata ali muitos detalhes, muitos símbolos maçônicos. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma instituição filosófica. Não cultuamos nenhuma religião. Na verdade, nós aceitamos todos os irmãos das mais variadas religiões. Temos sim, para podermos receber todos os irmãos, nós não diferenciamos as religiões, mas acreditamos num Deus superior, ao qual nós denominamos o grande arquiteto do universo. Se a gente falasse que as pessoas que participaram da Revolução Farroupilha foram grandes guerreiros, os maçons também são grandes guerreiros hoje? Por quê? Sim, só que mudamos o foco. Naquele tempo havia a disputa armada. Hoje nós estamos no campo das ideias, procurando sempre engrandecer e fortalecer a nossa instituição e trazendo os nossos conhecimentos, o que nós aprendemos dentro dos nossos tempos, para a sociedade.